Bom dia, pessoal! Hoje a palavra para nossa meditação, para nós guardarmos no nosso coração e estarmos preparados na hora que a trombeta tocar, se encontra no livro de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, 25, no capítulo 1. Mateus 25, capítulo 1, nos fala sobre as virgens, as loucas e as prudentes. As loucas não tinham azeite e as prudentes tinham azeite nas suas lâmpadas. Porém, é importante observar que todas, tanto as loucas como as prudentes, estavam dormindo. E esta palavra veio no meu coração ontem quando eu cochilava. À tarde, escutando, eu liguei o computador e achei algo interessante, porque eu não acreditava nessas fotos que fica aparecendo espíritos nas fotos, eu não acreditava nisso. Até que um dia eu e o meu esposo comendo um lanche, tomando refrigerante numa pizzaria, apareceu na foto que nós tiramos um espírito maligno querendo colocar um cigarro, uma ponta de cigarro, uma coisa ruim lá, não sei se maligno é coisa ruim, na boca do meu marido. Eu não tinha observado isso na foto, meu marido que viu e me mostrou. Na hora nós deletamos a foto, oramos, repreendemos aquele espírito maligno, mas nós vimos que tinha um espírito maligno querendo colocar algo que não prestava na boca do meu esposo. Enquanto nós comíamos pizza e tomávamos refrigerante, não tinha nada a ver com coisa ruim, maligna, nem beber, graças a Deus nós não bebemos mais. Mas esse assunto começou a ficar interessante para mim. Eu comecei a observar as fotos, os vídeos de coisas malignas e isso parece que não agradou a Deus. Eu dormi assistindo isso. E foi quando Deus me despertou com esta palavra. O anjo do Senhor veio no meu sonho, eu tenho certeza, não tenho dúvida que era o anjo do Senhor, porque colocava no meu coração a palavra de Deus falando sobre as loucas e as virgens que estavam dormindo, né? E falava sobre esse vídeo que eu ia fazer hoje, porque nós estávamos conversando sobre esse vídeo. O que nós vamos falar? Aí falava sobre as virgens e o anjo estava vestido como se fosse um enfermeiro, todo de branco, né? E ali, quando eu acordei naquela madorna, eu percebi que o que eu estava escutando não estava agradando a Deus. Porque eu passei a manhã inteira escutando a palavra de Deus. É disso que eu gosto. Colocar lá a palavra de Deus e ficar escutando. Mas só a palavra de Deus, sem interrupção. E quando tem alguma interrupção, eu vou e tiro, pulo e continuo na palavra de Deus. E ali não, ali eu estava totalmente fora, eu estava dormindo. E não dormindo literalmente, né? Não só cochilei assistindo aquilo, meu subconsciente absorvendo qualquer coisa que viesse no computador naquele momento, o meu subconsciente estava absorvendo, porque eu estava dormindo, mas o subconsciente, não sei se você sabe, até mesmo uma pessoa que está em estado de coma, o que você falar com aquela pessoa, o subconsciente dela absorve. Por isso que é muito importante a pessoa conversar com quem está no estado de coma, falar coisas boas, coisas que fortalecem, que incentivam a viver, sabe, falar a palavra de Deus, cantar hinos, cantar as coisas de Deus para as pessoas que estão em estado de coma. Isso pode despertá-la para uma vida melhor, para uma conversão e na hora que ela voltar a si, ela ser uma pessoa diferente, tá? Isso ajuda muito, fica a dica para as pessoas que estão com alguém em coma. Mas voltando à parábola das virgens, todas elas estavam dormindo, né? Tanto as escolhidas como aquelas que não são escolhidas estavam tudo dormindo. O que a diferença foi que ao tocar as trombetas, todas acordaram. Todo mundo viu, como diz a palavra de Deus, na hora que o Senhor Jesus voltar, que as trombetas tocar, até aqueles que o mataram, até os transgressores, todos irão ver a volta de Cristo. Mas somente os escolhidos serão arrebatados. Por quê? Porque eles terão azeite na sua lâmpada. O que é azeite? É unção. O que é unção? É a palavra de Deus. O Espírito de Deus é a unção de Deus que está sobre a nossa vida. Então, você quer ouvir as trombetas tocar? Encha o teu coração da palavra de Deus. Se encha, enchei-vos do Espírito. Tá? Efésios, se eu não me engano, fala: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito é a palavra de Deus. Enchei-vos da palavra de Deus, que é viva, que é unção, que é Espírito e que vai te deixar preparada para encontrar com o noivo naquele grande dia. Amém? Não vamos ficar distraídos com qualquer coisa.
seja na internet, seja no rádio, seja na televisão, as novelas. Gente, como as novelas distraem. Faz pouco tempo também que eu fui liberta das novelas, não faz 10 anos. Todos os vícios Deus foi tirando, não faz 10 anos. Mas graças a Deus por isso. Porque eu gostava muito, muito de novela. E aí eu assisti algo que me deixou meio assustada com as novelas, sabe? E aí eu peguei, fiquei preocupada com o que eu assistia. Parecia inocente aquela novela que eu estava assistindo. Era muito engraçadinha, mas eu comecei a me incomodar. Aquilo começou a me incomodar. E parei de assistir novela, graças a Deus por isso. Mas eu sempre pedi para Deus que ele me tirasse, porque todo mundo falava que novela não era de Deus, que não era bom, mas isso não entrava no meu coração. É a mesma coisa cabelo. Todo mundo falava para mim que não se devia pintar cabelo, que não devia cortar. Eu entrava no ouvido e saía no outro, porque Deus não tinha falado comigo. Quando Deus começa a falar com a gente, é diferente. A gente tem que obedecer, tem que dar ouvido à voz do Senhor. Eu, há pouco tempo, tenho até a tinta guardada ali ainda, qualquer hora dessa eu vou jogar fora. Eu parei de pintar o cabelo porque eu comecei a orar para Deus me ajudar, que a minha memória estava fraca, eu estava esquecida das coisas, tudo. Aí Deus começou a colocar no meu coração, para de pintar o cabelo, para de pintar o cabelo. Aí eu parei de pintar o cabelo. Eu estava trabalhando e eu comentei isso com a minha patroa, que eu perdi a vontade de pintar o cabelo e eu sentia que era Deus que estava colocando no meu coração para mim não pintar mais. Toda vez que eu tinha vontade de pegar a tinta e pintar, Deus colocava no meu coração, não pinta mais o cabelo que ajuda na tua memória. Aí ela fala assim, eu falei, ainda comentei com ela, acho que é por causa das químicas, que é muito forte. Ela falou, mas tem umas que é de água, sabe? Não tem aquela química forte. Na mesma hora que ela acabou de falar, Deus falou para mim, não cai nessa. Tudo bem, papai do céu. Deus fala no nosso coração. Basta nós nos enchermos da palavra de Deus, orarmos constantemente, buscar a tua face constantemente, que Ele conversa com nós, Ele fala conosco. Você sabe que antigamente eu tinha na minha cabeça que beber um pouquinho não fazia mal, que não podia era se embriagar. Então eu bebia um pouquinho, daquele pouquinho foi quando eu vi eu era alcoólatra e não conseguia ficar sem a bebida, achava que tinha que beber para dormir. É terrível esse negócio de um pouquinho não faz mal, isso não existe não. Se não é para fazer, então não faça. Se não é para pintar o cabelo, não pinta nem que seja base d'água. Se não é para beber bebida alcoólica, então não bebe nem um pouquinho. É para não. É para beber, não é para beber e pronto. Vamos nos encher do Espírito de Deus. Vamos nos encher da palavra. Vamos nos encher da unção, da virtude de Deus. Para que na hora que as trombetas tocar, tudo bem que a gente esteja dormindo, esteja distraída, não esteja nem percebendo ele chegar. Mas a palavra de Deus que está guardada em nosso coração, o noivo chegou. Estamos cheios da palavra? Bora subir com ele. Quem não tem, quem está vazio, vai lá. Procurar ouvir a palavra de Deus, se arrepender, orar, clamar e não vai adiantar mais nada. Amém? Fica a dica, enchei-vos da palavra para que estar preparado na hora que as trombetas tocaram. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.